E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, eu, Anderson Fernandes, meu amigo Anderson Oliveira, nome lindo, né, por Xará, sinal, né? né? Hoje nós vamos falar, gravar um vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus, que é algo que é um assunto que tem transformado a nossa vida. E já no começo já quero pedir para você, se você está assistindo esse vídeo aqui na nossa página no Facebook, Maravilhosa Graça ou A Viva Geração, nós temos essa, nós somos os proprietários, os donos dessa página e administradores também. Tem a Camila e o Rodrigo que não estão aqui. E curte lá a nossa página e você vai ser muito abençoado. Se você está ouvindo no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, Anderson Fernandes, e vai ser bênção. Yeah. Queridos, esse assunto sobre graça, ele é um assunto sobrenatural. É assim, tremendo, maravilhoso. E é tão bom falar sobre isso, antes, que é até difícil de acreditar, né, rapaz? Porque Certeza. é algo assim sobrenatural, né? E eu já queria aproveitar e fazer essa pergunta pro Anderson aqui, né? Por que esse evangelho ele é tão poderoso, tão maravilhoso assim? Amém? Eu vou responder. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele fala por que que essa graça, por que que o evangelho, esse evangelho, Jesus pregou o evangelho da graça, amém, queridos? Paulo pregou o evangelho da graça. Nós vivemos na nova aliança, entenda isso. Amém. Isso é Nós estamos em importante. Cristo, numa nova aliança. Essa nova aliança não tem base mais na lei, mas base na graça. Então o evangelho, quando se fala de evangelho, Paulo ele disse, olha, lá no livro de Gálatas, olha, não, vocês estão deixando o evangelho da graça e vocês estão acreditando em outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Amém? Então, o evangelho da graça, por que que ele é tão poderoso? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: "Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê." Uau! Por que que esse evangelho é tão poderoso? Porque que ele é capaz de salvar. Essa palavra salvação é soteria. É uma salvação de modo completo, assim, sozo, vem do original do sozo ali e tal, mas é soteria. Por que que ele é tão poderoso para salvar uma pessoa, salvar ela de uma maneira completa? Aí o versículo 17 responde: porque nesse evangelho da graça se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, e no original diz, do começo até o fim. Eita! Oh glória! E aí diz assim ainda, porque o justo viverá da fé. Amém. Quando você crê no evangelho, querido, que diz? Por que esse evangelho é tão poderoso para salvar a vida de uma pessoa? Porque ele diz que você não merecia. Jesus foi lá, assumiu a sua dívida, pagou tudo aquilo que você devia, todo o seu pecado, ele perdoou, presente, passado, futuro. Ele Yeah. perdoou todos os seus pecados, querido. Amém? Isso é evangelho, não é? Não é, Anderson? Isso é Que evangelho. evangelho, cara? Rapaz, Boas aí novas. tem duas palavras importantes aí que eu acho que a gente deve falar sobre ela. Por exemplo, a questão do evangelho. O que é evangelho? Evangelho é boas novas, são boas notícias. É Amém? coisa É boa. coisa boa. E tem outra palavrinha ali, que o Anderson falou aqui, a questão da salvação, né? O que envolve essa palavra salvação? Isso é importante falar. A salvação aqui não é apenas a sua salvação eterna, você morar eternamente com Deus, mas também ela tem um aspecto de você reinar aqui em vida, né? Diz respeito à sua saúde, diz respeito à sua cura, diz respeito à sua prosperidade, diz respeito à sua libertação, né? Corpo, alma e espírito. Aleluia. Amém? Tem mais Amém. alguma coisa que faltou? Meu Deus. É que na verdade, salvação, tem gente que pensa assim: "Ah, Jesus morreu para que eu fosse perdoado." E é verdade. Mas não é só isso. Salvação é um pacote fechado e dentro desse Amém. pacote está lá perdão, cura, prosperidade, libertação, resgate.
Tudo isso é Glória a salvação. Deus. É verdade. Então, veja bem, a gente está falando aqui do poder da graça. Vale a pena já frisar logo de cara que nós não somos a favor do pecado. Com certeza. Né? Porque tem pessoas que às vezes pode pensar, né, que, pô, nós estamos falando desse assunto, tipo assim, nós estamos dando liberdade para o pecado. Gente, olha só, nós jogamos a favor do Nós time. somos de Deus, Nós viu? somos de Cristo, somos de Deus e somos veementemente contra o pecado. Não Amém. somos a favor de nenhuma maneira. E também não somos a favor da justiça própria. Convenhamos, né? Então, né? Não somos a favor também da justiça própria, amém? Mas olha o que diz Romanos 6,14. Esse texto é tremendo, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que não terá domínio sobre vós? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então veja bem, o evangelho de Cristo não é uma liberdade para você pecar, para você continuar no erro, não, pelo contrário, querido. Ele é a força, ele é o poder que te faz vencer o pecado. Então, se o evangelho faz você vencer o pecado, ele é o poder para você vencer o pecado, então qual que é o propósito da lei aqui, então? O que está acontecendo aqui? Explica pra gente aqui. É que, na verdade, o pessoal tem uma ideia muito errada de... eu para me manter firme com Deus, eu preciso ter uma lei, a lei moral de Deus e tal, que a Bíblia chama de ministério da morte. Uau, forte. Pois sim. é, né? Por que a Bíblia chama a lei de ministério da morte? Talvez você diz, mas... Não, mas a Bíblia, quando se refere isso, se refere às outras coisas, aqueles mandamentos, sacrifício de animais. Não. A Bíblia, quando diz lá em Coríntios, que fala sobre essa passagem, que a lei lá era o ministério da morte, ela está escrita com o dedo em pedras. O que Deus escreveu em pedras? A lei, né? A lei. Até onde eu sei. Porque aquelas ordenanças e outras coisas foram escritas em pergaminhos, não na pedra. A lei, os 10 mandamentos foram escritos em pedra. E é sobre isso que Jesus está dizendo, que esse é o ministério da morte. E algumas pessoas pegam a lei e elas querem agradar a Deus cumprindo a lei. Elas querem fugir do pecado obedecendo a lei. Mas a Bíblia diz que a lei veio para que o pecado abundasse e não para que a justiça abundasse. E algumas pessoas querem se tornar mais justas cumprindo a lei. Então, isso não é justiça que provém de Deus, querido. Isso é justiça que provém do homem e a Bíblia chama isso de justiça própria. Amém? Não tem como você tentar se justificar diante de Deus com base naquilo que você faz. Ou eu sou justo por aquilo que Cristo fez, ou eu estou tentando me justificar diante de Deus com a minha justiça própria. E a Bíblia diz que as nossas justiças para Deus são como trapo de imundície, querido. Amém? Pare de tentar merecer, de achar que você tem que cumprir a lei, querido. A Bíblia diz que a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre vós, esse texto que você usou, Anderson. Porque nós não estamos debaixo do pecado, debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por quê? Então, quem está debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre ele. Exatamente. Mas quem está debaixo da lei, o pecado permanece tendo domínio sobre ele. E também, veja bem, nós não somos contra a lei de maneira nenhuma, né? A gente... Posso falar uma coisa? Pode falar. Já fala, já. Te cortei. Corta, vai. Mas, às vezes, algumas pessoas que são um pouco desinformadas, elas pensam assim, mas está falando isso, que no antinomianismo, vem pregar, fala isso porque não tem conhecimento do que nós estamos pregando. Nós não estamos dizendo, você não precisa fazer absolutamente nada e... Não é isso que nós estamos dizendo. Nós cremos o quê? Que comportamento é fruto. Amém? Yeah. Até as suas obras, se não for fruto da sua nova identidade, é justiça própria. Amém. Amém? Então, a lei é santa, mas não santifica ninguém.
A lei é pura, mas não purifica ninguém. A lei exige perfeição, mas ela não aperfeiçoa ninguém. Ela é um espelho que te mostra o quão pecador você é, mas ela não te tira do pecado. Por que que a lei foi dada? Para que quando você vê a sua incapacidade de cumprir, de obedecer o conjunto de regras, você corresse para Jesus e falar: Jesus, eu sou incapaz de ser salvo. Por favor, eu sou um pecador, me salva, porque eu não posso. Mas as pessoas pegam a lei que diz que ela não pode por si mesma, e com a lei ela tenta chegar diante de Deus e falar: Deus, aqui, olha o que eu fiz, eu mereço, eu sou bom. Rapaz, então, em outras palavras, você está me dizendo que a lei, ela te dá apenas o diagnóstico, então. Como se você vai no médico, ele faz ali uns exames ali em você, ele descobre o seu problema, né? Mas não te cura. Porém, não te cura e porém também não te dá uma receita, um remédio propriamente disso para resolver aquilo. Ela é só um espelho. Ela mostra todas as suas imperfeições, ela coloca na sua frente tudo que você faz de errado, tudo que você, a sua maldade, a sua corrupção, a sua injustiça, mas ela só mostra. A lei, ó, entende, querido? Ó, vou falar pertinho aqui. A lei só mostra que você não é bom, que você não pode, tá bom? Pare de tentar ser justo pela lei. Pare. A lei mostra que você não pode. Sabe qual que é o propósito? Para que você, quando você enxergasse a sua realidade de que você não pode, você corresse para Jesus e fala: Jesus, me salva. Amém? Porque se eu pego a lei e eu cumpro, e eu paro de beber, paro de fumar, paro de prostituir, paro de adulterar e paro de fazer isso, paro de fazer tudo que é de errado, Jesus não precisaria nem ter morrido, não é mesmo? Porque daí eu já sou bom, aí eu já fiz por merecer. Rapaz, por que Jesus morreu então? Olha só, então se a lei aponta o pecado, né, aponta tudo o que é de ruim em você, tudo que não presta, então quer dizer então que a graça, ela aponta tudo que é de bom em você, aponta tudo que você se tornou, né? E aponta para aquilo que você é em Cristo Jesus. Cara, isso é maravilhoso. Meu Deus. Isso é maravilhoso. E isso é totalmente baseado na fé. Na fé. Né? O justo viverá pela fé. Olha aí. Mas então, vamos lá. Mas vamos definir essa palavra que eu acho que é importante, né? A gente fala muito sobre graça, mas vamos falar do conceito da palavra graça, né? Eu não quero falar do conceito, vou deixar isso para o Anderson. Mas primeiro eu gostaria de dizer, querido, que a graça, ela não é um conceito humano. A graça não é uma filosofia, a graça não é uma maneira de pensar, a graça não é um debate. É uma pessoa. E que pessoa é essa? Jesus. É a pessoa maravilhosa de Jesus, querido. A graça é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Mas vamos falar da definição da palavra, que eu acho que é importante, né? O que é graça? É o favor imerecido, querido. Calma aí. É favor? Então não preciso fazer nada? Nada. Eu só preciso receber? Só receber. Tá cortando a cabeça do meu amigo aqui. Eita glória. Agora ficou filé. Então graça é isso, é favor imerecido. Olha aí. Uhum. Então não preciso fazer nada pra... Mas é engraçado, tem tanta gente tentando merecer, né, Anderson? Por que a pessoa... cara? Olha, é engraçado. Sabe aquele dia que você não orou a cota que você acha que tem que orar por ser um filho de Deus? Se você não leu a Bíblia, a cota que você acha que tem que ler para ser um filho de Deus. Se você não se consagrou, a cota que você acha que tinha que se consagrar para ser um filho de Deus. Aí deu ruim. Se você não jejuou, se você não fez. Por que quando você não faz, você deixa de acreditar que você é um filho de Deus? Por que você acha que o seu comportamento define a sua identidade? Sabe por quê? Porque simplesmente você está tentando merecer. Amém? Você não entendeu a graça.
quando você entende a graça, você entende que você é porque você creu nele, e porque você creu nele, você se tornou um com ele. A Bíblia diz que aquele que se torna um, que aquele que se une com o Senhor, Anderson, a Bíblia diz que se torna um com ele. Então, se ele é justo, você é o quê? Ele é justo? Se ele é puro, você é o quê? Totalmente puro. Se ele é santo, você é o quê? Totalmente santo. E por que você, quando você, aquela semana, você não está muito bem, você não orou bastante, você não leu a Bíblia, né? Não foi no culto, foi uma semana assim que a sua performance não foi muito boa? Por que você acha que Deus não te ama? Por que você começa a se sentir mal? Você não tem coragem de levantar o olho para o céu? Por quê? Porque muitas pessoas estão tentando merecer. Estão acabando assim, estão olhando para si própria e não olhando para a cruz, da onde vem tudo aquilo que nós nos tornamos em Deus. E eu acho interessante também, você falando sobre isso, por exemplo, que quando nós não deixamos por algum motivo, alguma coisa lá, você deixa de fazer as suas práticas espirituais, ali a sua oração, o seu jejum. Nós não estamos dizendo que isso não é importante, né? Com certeza não. É importante você fazer isso. Mas veja bem, o fato de você não fazer não muda a sua condição, não muda a sua filiação. E um sentimento que eu percebo que as pessoas têm, pastor, é o sentimento de condenação. Agora, qual é o sentimento que nós deveríamos ter quando a gente deixa de fazer essas práticas espirituais? Qual é o sentimento? Fala pra mim. Eu vou falar. Fala que eu quero ouvir. Quando você... Eu não orei. Vou dar um exemplo da oração. Essa semana, hoje faz 2 dias que eu não entro lá no meu lugar secreto e não fico sozinho com Deus, curtindo Ele. Qual o sentimento que eu deveria ter não era de culpa, de condenação, era de fome. Falo, meu Deus, cara. Glória. Esses 2 dias tá corrido, não deu tempo, cara. Tá correria essa semana, não deu tempo de entrar lá no lugar secreto. Meu Deus, eu não vejo a hora de entrar lá, de ficar sozinho com ele, cara. Porque tem uma mesa lá pronta. Você entendeu? Não eu não fiz, eu deixei de ser digno, deixei de... Não é isso, cara. E entrar debaixo de condenação, sabe o que acontece? A culpa e a condenação, ao invés de te trazer para Deus, ela faz exatamente o que fez com Adão. Lembra quando Adão pecou? Exatamente. Adão, ele se sentiu culpado, ficou com medo de Deus, começou a se sentir condenado. Ele, vazou para longe de Deus, cara. Vazou. Se escondeu, né? Gente, veja bem, esse assunto é maravilhoso, né? Tremendo, e eu creio que nós vamos até, em outra oportunidade, nós iremos comentar mais sobre esse assunto. Vamos falar mais. Mas eu creio que vale a pena a gente concluir com Romanos capítulo 8, né? Se você depois pode meditar nessa passagem. O que diz Romanos capítulo 8? Olha assim, diz assim, olha, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não em si mesmo, não na sua força, não na sua capacidade. Veja bem, querido, se a Bíblia está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, quem é o homem para dizer que você está condenado? Ele fez tudo, amém, querido? E nós estamos encerrando esse vídeo e nós vamos fazer mais vídeos como esse. Amém. E que Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Entra lá na nossa página, curte lá, Maravilhosa Graça. Isso. YouTube. E o meu canal é no YouTube, Anderson Fernandes. Se inscreva lá, vai ser bênção, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus.